Ah, quanto orgulho você me dá, mais uma vez prestigiando esses 20 minutinhos de puro conhecimento e diversão. Aqui, no nosso Carecas de Saber. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula de História, professora Giovana no Carecas de Saber. Vamos então hoje falar sobre Napoleão, sobre o período em que o Napoleão governou a França. Napoleão governou a França de 1799 a 1815, mas a gente divide esse governo em dois períodos, o período do consulado e o período do império. Então, Napoleão chegou ao poder através de um golpe com o apoio do exército e da própria burguesia, dos próprios girondinos. Então, ele vai, no poder, levar à prática o próprio projeto burguês. Ele vai consolidar os princípios dos girondinos. Então, o período, é meio chocante ouvir isso, mas o período das principais realizações do Napoleão para a França é o período do consulado, não o período do império. O período do império é aquele no qual ele se expande, é aquele no qual a França vai dominar quase toda a Europa. Entretanto, para os franceses, o período das mais importantes realizações napoleônicas é o período do consulado. Vamos ver por quê. O Napoleão, no período do consulado, vai aprovar uma série de reformas, uma série de códigos e legislações que vão, primeiro, finalmente conseguir fazer a França voltar a crescer depois daquela crise que já durava tanto tempo, desde antes da Revolução, e que só foi se agravando com as guerras e o próprio processo revolucionário. Napoleão vai criar um Código Civil, chamado Código Civil Napoleônico. Esse Código Civil, ele estabelece uma série de legislações que vão consolidar um modelo girondino. Veja, primeiro, ele garante a igualdade perante a lei de todos os indivíduos, homens. Segundo, direito à propriedade privada é assegurado. Terceiro, ele proíbe as greves e sindicatos. Mais que isso, esse código ele faz uma série de ordenações internas à própria França. Esse código, por exemplo, na lei está escrito que a mulher deve se submeter ao homem, que o abandono de lar é punido com pena de morte, que o adultério feminino é punido com pena de morte. Este código diz que o operário deve se submeter ao patrão. O Napoleão criou o que talvez você já tenha ouvido falar, chamado carteira de trabalho. Só que essa carteira ela não tem a função de auxiliar o empregado na contagem da aposentadoria, mas sim de controlar o horário de entrada, o horário de saída, de controlar o operário, controlar aquilo que ele faz, que ele deixa de fazer, se ele chega no horário, se ele não chega, tudo a gente anota lá para o controle dos patrões, não para benefício dos operários. Além disso, o Napoleão ele vai criar um código industrial e comercial que vai beneficiar a economia francesa. Ele criará então uma série de obras públicas que vão dar emprego e fazer então a economia girar. Ele vai criar o Banco da França e com ele o franco, que é a moeda francesa que permaneceu até o euro. Ele vai fazer a drenagem de pântanos para expandir as áreas agricultáveis da França. Ele vai fazer uma reforma educacional que vai criar liceu na França, os lycées, é o que a gente chama aqui de ensino fundamental. Seria mais ou menos ensino fundamental e médio, na verdade, seria do 6º ano até o ensino médio. É uma educação básica, um ensino básico. E nos liceus, eles muitas vezes tinham aulas não só de filosofia e história, mas também aulas práticas, técnicas, que eles aprendiam um ofício para aplicar na indústria. Investimentos na indústria, outra coisa que o Napoleão trouxe. Então, o Napoleão vai, primeiro, consolidar os princípios burgueses. Segundo, vai reestruturar a economia francesa. Com isso, além do ensino de história e filosofia, que é muito importante para incentivar isso que o Napoleão queria, ele vai promover o estímulo ao nacionalismo. E essa, então, é a grande marca, o nacionalismo do Império. Então, o que o Napoleão vai fazer?
ele tá super bem, todo mundo acha ele ótimo, as coisas estão funcionando muito bem dentro do que ele se propôs a fazer. E aí ele vai passar um plebiscito que propõe que ele seja cônsul vitalício, ou seja, que ele nunca saia do poder na França, que ele permaneça ali até a sua morte. E é aprovado. E aí, em 1804, o Napoleão propõe um outro plebiscito que o transforma de cônsul em, exatamente, em imperador. E esse plebiscito é aprovado. A população diz sim para o Napoleão imperador. Então, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, o Papa vem coroar o Napoleão. Todo imperador de todos os países era coroado pelo Papa. O Napoleão vai fazer um acordo com a Igreja aqui. Vamos lembrar que a Revolução rompe com a Igreja Católica. O Napoleão vai ter uma reaproximação, mas claro que não voltará a ter a mesma influência que a Igreja tinha, né, no período do Antigo Regime. Então, vem o Papa para coroar o Napoleão. E aí dizem, existem boatos, que o Napoleão, que está lá abaixado para receber a coroa, toma a coroa das mãos do Papa e ele mesmo se autocoroa, como se ninguém, nem o Papa, nem a Igreja estivesse acima dele. Quem tem poder de coroar Napoleão é apenas o próprio Napoleão. Desta maneira, tem início o segundo momento do período napoleônico, que é o período do Império. Então, após o Napoleão autocoroar-se, tem início o Império Napoleônico, ou seja, o período que o Napoleão governou a França como imperador. Então, esse período ele é evidentemente marcado pela expansão territorial, né? A gente sabe quando a França dominou quase toda a Europa. Então, temos aqui algumas das principais batalhas, dos principais marcos desse processo de expansão territorial do Napoleão. Então, a primeira batalha importante, em 1805, é a Batalha de Austerlitz. Austerlitz é quando os austríacos são definitivamente derrotados pelos franceses. Os austríacos, vamos lembrar, que organizaram a fuga do rei durante a Revolução, que eram o principal aliado da volta do antigo regime na França. No ano seguinte, o Napoleão decreta o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Vamos lembrar, o grande rival da França, quem é? A Inglaterra, certo? Muito bem. Para quem não se lembra, a Inglaterra é uma ilha que fica ao norte do continente europeu. Qual é a ideia do bloqueio continental? É exatamente criar um bloqueio ao continente. Ou seja, é como se construísse uma barreira que impede que todos os produtos venham da Inglaterra, cheguem ao continente, ou que saiam do continente, cheguem à Inglaterra. Então, o bloqueio continental é a proibição de todos os países da Europa de comercializarem com a Inglaterra. Ponto. Caso algum país desobedecesse o bloqueio, o que aconteceria com ele? Seria invadido pelo Napoleão. Não era algo que as pessoas estavam querendo naquele tempo. Os países obedeceram o bloqueio? Em geral, sim. Quem não obedeceu o bloqueio foram Portugal e a Rússia. E nós veremos em outra aula qual foi a consequência disso para Portugal e como é que Portugal vai e quais as consequências para o Brasil deste bloqueio. Isso é assunto para outra aula. Muito bem. Qual é o objetivo fundamental deste bloqueio? Derrotar a Inglaterra, algo que os franceses almejam há algum tempo. Né? Então, a Inglaterra tem a marinha mais forte do mundo e a França o exército. Qual é a grande questão? O exército francês não consegue chegar à Inglaterra, porque a marinha inglesa impede esta chegada. A Inglaterra é uma ilha, certo? Então a ideia é enfraquecer o comércio naval britânico, enfraquecer a economia britânica, que vinha num crescente enorme por conta da Revolução Industrial, enfraquecer a Inglaterra e a sua marinha, tornando possível que as frotas francesas chegassem e levassem o exército napoleônico até a Inglaterra.
Isso dá certo? É evidente que a economia inglesa não vai crescer como ela deveria. Entretanto, devido principalmente aos países que desobedecem o bloqueio e ao Brasil, que nós vamos ver em outra aula como é que entra aqui na história, a Inglaterra vai conseguir manter-se forte o bastante para evitar os ataques franceses. Muito bem. Este período entre 1807 e 1812 é o período que Napoleão dominou a Espanha. Napoleão convidou o rei francês, Fernando VII, para tomar um chá com ele em Paris. Lá chegando, eles tomam um chá, conversam como reis, né? E aí eis que o Napoleão dá voz de prisão ao Fernando VII. O Fernando VII fica preso na França e o Napoleão coloca o seu irmão, José Bonaparte, para governar a Espanha. Isso cria toda uma questão, uma revolta liberal dentro da Espanha. As pessoas não reconhecem José Bonaparte, outras reconhecem. Opositores do José Bonaparte por todos os lados dizem o rei é Fernando VII, como se isso fosse um mantra de negar a autoridade napoleônica sobre a Espanha. Entretanto, Napoleão, a Espanha vizinha da França, permaneceu dominando a Espanha por todo este período. Fernando VII, ao final do período napoleônico, retornará à Espanha e vai enfrentar ali uma questão, né, porque a Espanha ela recebe, através do Código Civil, uma série de afirmações contra o antigo regime, de afirmações burguesas, e quando Fernando VII chega e fala, não, o rei sou eu, ele é um rei absolutista e restaura a Espanha absolutista. E isso é um processo que a Europa vai enfrentar. Talvez a grande responsabilidade do Napoleão no período do Império seja levar esta consolidação dos ideais burgueses da França para o mundo. Por quê? Para o mundo. Para a Europa a princípio, né? Dali para o mundo. A gente vai ver o quanto isso aqui também interferiu nas independências das Américas. De qualquer maneira, quando o Napoleão domina um outro país, seja a Espanha, a Áustria, a Prússia, seja qual for a Suécia, ele vai levar consigo para esse país que agora está inserido no Império Francês, que agora faz parte do Império Francês, ele vai levar para ali o Código Civil Napoleônico. Então todo mundo vai ter que viver sob aquele código. Código que prevê a igualdade jurídica, o direito à propriedade, que separa a igreja do Estado. Então, a gente vai ter uma mudança em toda a Europa. O grande responsável por espalhar a Revolução Francesa pela Europa é o grande responsável por encerrar a Revolução, que é o Napoleão, né? Então, o Napoleão é muito responsável por isso, e esse é o grande feito, né? E é também o que é mais cobrado nos vestibulares a respeito do Império Napoleônico em si. Mas muito bem, nesse mesmo período aqui, em que ele domina a Espanha, ele entra em guerra contra a Rússia. E aí vocês já devem ter ouvido falar que a grande derrota do Napoleão não foi para nenhum exército, mas foi para o inverno russo, né? Nós temos em 1812 a primeira derrota do Napoleão, que é a Batalha de Leipzig. A Leipzig atualmente é na Alemanha, né? Mas o Napoleão invade a Rússia com mais de 400 mil soldados e volta com 1% desses. Então, o Napoleão, a gente diz que não estudou geografia, né? Porque quem invade a Rússia no meio do inverno. A Rússia tem temperaturas de menos 30, chegam a menos 40 graus. E aí, o que acontece? O Napoleão está lá andando com os soldados, e aí os pés congelam, eles gangrenam, caem, os pés caem, né? Os dedos caem, os soldados são deixados para trás, eles não encontram alimento, eles não encontram refúgio. A Rússia usa uma técnica em que, quando o exército napoleônico está vindo, os vilarejos em que eles podiam obter comida e abrigo, as pessoas deixam suas casas e os vilarejos são postos em fogo. Então, quando eles chegam lá, eles não têm um lugar onde se abrigar, um lugar onde obter comida. Então, eles vão passando fome e frio e vão morrendo disso, simplesmente, sem terem de enfrentar uma pólvora, né? Sem terem de enfrentar uma baioneta, uma espada. Eles não têm de enfrentar um exército. Eles, claro, vão confrontar-se com o exército russo,
Mas o grande vilão da derrota napoleônica, do grande desgaste do exército, se dá no inverno, né? Devido ao fato de Napoleão ter escolhido invadir a Rússia no momento em que em que ele achou oportuno e que era, coincidentemente, no inverno. E aí ele faltou estudo, né, de geografia. Muito bem. Entre essas derrotas aqui do Napoleão, ele é preso, ele é capturado pelos ingleses e ele é preso em Elba, na ilha de Elba. De lá ele foge, volta para a França e faz o chamado Governo dos 100 Dias, que ele dura aproximadamente esse período. Nesse período, ele sofre a sua definitiva derrota em Waterloo, na Bélgica, e é preso na ilha de Santa Helena. E nesta ilha ele permanece até a sua morte. Existem, no entanto, algumas teorias a respeito da morte do Napoleão. Oficialmente, o Napoleão morreu ali, morte natural. Existem, no entanto, teorias que dizem que ele morreu devido ao solvente que era utilizado nas tintas das paredes, que tinha por base o arsênico. O arsênico é um veneno, né? Então ele teria morrido envenenado pelo arsênico que fazia parte das tintas das paredes. Existe ainda uma outra teoria, esta muito mais violenta no sentido de rompimento, que diz que ele não morreu ali, que é onde o Napoleão está enterrado, onde tem o seu túmulo, na verdade é um soldado francês qualquer, e que quando ele foi levado pelos ingleses aqui, quando ele é derrotado novamente e levado pelos ingleses, ele não é preso na ilha de Santa Helena, e que ele é, na verdade, morto na tortura que os ingleses praticam sobre ele. E aí contam essa história aqui da ilha de Santa Helena. Mas, oficialmente, Napoleão é preso na ilha de Santa Helena e ali permanece até sua morte, dando fim, então, ao período napoleônico. Então, com a derrota final do Napoleão, em 1815, os países que vencem as guerras napoleônicas vão, então, se reunir para falar, ok, o Napoleão desestruturou toda a Europa, tirou rei, botou rei, derrubou o país, e agora o que a gente vai fazer com esta Europa? Nós, os vencedores, né, quem escreve a história, sempre são os vencedores. Quem conta as coisas, define os heróis, os vilões, sempre é quem vence, né? Ninguém quer ouvir o lado que perdeu. Então eles, como vencedores, têm o direito de reestabelecer o que seria feito com esta Europa. Então, nesse Congresso de Viena, reúnem-se diversos países. A gente destaca os que têm mais relevância: a Prússia, a Rússia, a Áustria e a Inglaterra. A Espanha manda representantes, Portugal manda representantes. Esse congresso até é o responsável por elevar o Brasil à categoria de Reino Unido, deixa de ser colônia, passa a ser Reino Unido. Então eles tomam uma série de decisões que englobam uma série de países. Entretanto, o que a gente destaca aqui, que os vestibulares pedem, são os aspectos gerais, os aspectos de mais destaque, principalmente no que diz respeito ao combate ao Napoleão. O que estes países têm em comum, além do fato de eles serem inimigos do Napoleão? À exceção da Inglaterra, estes países são impérios absolutistas. Ou seja, eles têm por interesse, como a gente falou lá atrás, não só derrotar o Napoleão e reconquistar seus territórios, como também combater essas ideias revolucionárias que o Napoleão levou para a Europa, para várias regiões da Europa, através do seu Código Civil. Então, um dos objetivos fundamentais é barrar as ideias napoleônicas. As ideias napoleônicas, nós a conhecemos por ideias liberais nesse momento. Elas não são chamadas de ideias revolucionárias, mas sim ideias liberais, que são aquelas ideias burguesas jamais consolidadas e definidas num direito lá baseado no direito romano. Então, para restaurar a Europa, eles vão se basear em dois princípios, que eles chamam o equilíbrio e a legitimidade. Então é como se eles dissessem assim: é legítimo toda a fronteira, todo o território que existia antes da expansão napoleônica. Então, se a fronteira da Áustria com a Prússia mudou durante a guerra, isso vai voltar a ser como era antes
do Napoleão começar a sua expansão, mesmo que as fronteiras não tenham relação com a França. É legítimo tudo o que existia antes do Napoleão desordenar a Europa. Por quê? Porque a Europa antes do Napoleão é uma Europa equilibrada. Então, defende-se que o equilíbrio e a legitimidade europeia estão associados a tudo aquilo que existia antes do Napoleão. Muito bem. O que faremos com a França, já que vencemos e o imperador está preso, a família que existia antes da Revolução foi toda morta? Já temos aqui um fator para adivinhar, né? Eles vão restaurar a monarquia absolutista na França e vão buscar o parente mais próximo do Luís XVI, o rei guilhotinado na Revolução, que é o Luís XVIII, não é o 17. Por quê? O Luís XVII, filho do Luís XVIII, não foi guilhotinado, entretanto ele morreu de uma doença pulmonar ainda durante a Revolução. E é o Luís XVIII, que é então parente da mesma família, só que estava fora da França, ele não foi guilhotinado, é quem vai assumir a França. Ou seja, na França, eles vão restaurar o absolutismo, eles vão restaurar o antigo regime, eles vão retroceder tudo que todos esses anos de revolução fizeram. Não só o que Napoleão fez, o que Girondino, Jacobino, Sans-Culottes, Camponeses, tudo isso vai voltar atrás e se restabelece a monarquia absolutista com o rei da mesma dinastia, Luís XVIII. Vejam que o esforço aqui é realmente voltar tudo como era antes da Revolução Francesa e do Napoleão. E, finalmente, para se prevenir, estes países, e aí são estes 3 países, desta a Inglaterra vai ficar de fora, vão formar a Santa Aliança. O que é a Santa Aliança? A Santa Aliança é uma aliança militar que tem por objetivo combater essas ideias revolucionárias, que tem por objetivo o combate aos ideais iluministas, ou aos ideais liberais, ou aos ideais liberais napoleônicos, como queiram. O objetivo é a afirmação, a manutenção, a perpetuação do absolutismo. Por isso é que a Inglaterra não participa da Santa Aliança, porque a Inglaterra já não é um país absolutista desde a Revolução Gloriosa, né? Fica assim, então, definitivamente encerrado o período napoleônico.